Yellow diamonds in the light. Oi, amigo! Primeiro vídeo aqui no canal, tá? Eu quero palmas. Eu sei que vocês pediram, então aqui estou eu. O primeiro vídeo vai ser falando sobre o quê? Quero ver se vocês acertam. Avatar. Vocês me enchem o saco pra falar de Avatar. Eu trago um vídeo, vocês já querem que eu traga dois. Que é isso? Eu tô afobado. Então eu vou fazer um vídeo sobre Avatar. Primeiro vídeo do canal, tá? Privilégio de vocês. Pedidos de vocês, no caso, né? Respondendo perguntas que eu deixei pra vocês fazerem lá no meu Instagram. Inclusive, se você não segue, minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Sobre Avatar e Pandora. E a minha DR também. Vou englobar tudo que eu puder. Vocês pensaram que eu ia esquecer da Maioral? Ela tá aqui, gente, a Kátia tá aqui. Só que ela não tem lugar lá atrás, então ela vai ter... Tá ficando na minha mão mesmo, mas ela tá aqui. Vocês não estão vendo, mas ela tá aqui. Mas a gente também tem uma convidada especial. A Neytiri. Vamos lá? Peraí que eu vou catar as perguntas. Não tá carregando! Alguém faz alguma coisa. Nossa, que tela suja. Meu Deus. Finge que não viram. Peguei uma cadeira mais confortável e mais alta. Que tem um encosto. Eu tava num puff. Gente, não tá carregando. Eu não sei como é que eu vou fazer. Olha lá. Estão querendo sabotar meu vídeo. Chat GPT, me ajuda aqui, pelo amor de Jesus. Ai, que burocracia. Consegui! Agora, vamos lá? Vamos lá, oficial. Ceclara.btts perguntou. Foi difícil se adaptar lá? Tipo, a cultura e etc. Você colocou no script que já sabia de tudo? Gente, a partir do momento que eu existo naquela realidade, eu já vou saber de tudo. Então eu não tive muito esse negócio de adaptação, porque sendo uma nave na DR, eu não... Sendo uma nave... Eu imaginei sendo uma... Enfim. Sendo um nave na DR, você não precisa se adaptar, né? Porque você já mora lá, você já existe lá. Então eu não tive que me adaptar com muita coisa, não. Teve algumas coisas que eu não sei porquê me incomodaram. Por exemplo, os sons à noite. Não existe silêncio lá. Eu falei sobre isso em um vídeo meu no TikTok. Porque Pandora é viva. Tudo lá é vivo. Então, tudo faz barulho, tudo emite sons. E não é um som ruim, não é um som alto também. É um som mais como se fosse meditativo, sabe? Mas de qualquer forma, às vezes você quer ficar no silêncio, isso não existe lá. Então, isso que é ruim. Isso foi o que me incomodou. Mas assim, nos 2 primeiros dias. Hoje em dia já é bem tranquilo. Swiftitus, eu acho que é isso, perguntou, fala sobre o idioma dos navios. Gente, o que vocês querem que eu fale? Eu não tenho muito o que falar sobre o idioma deles, porque se eu for falar sobre, eu preciso de um vídeo em específico. É como no filme, a gente tem um sotaque em inglês, não é aquele inglês fluente, assim. É como se fosse um inglês de uma pessoa que não é nativa. E quando a gente precisa xingar, quando a gente tá... ponto da cara, quando a gente precisa desabafar, quando a gente tá falando um com o outro e falando muito rápido, a gente fala em nave. E é engraçado, assim, são momentos muito engraçados. São poucos momentos, porque eu coloquei no meu script, eu preferi que a gente falasse inglês. Porque, não sei, foi uma opção minha, mas você não precisa colocar isso se você não quiser. Sunnier XO perguntou, como é a Grace na sua DR? Próxima pergunta. Gente, a Grace não existe na minha DR. Na verdade, ela existe, mas assim como no filme de Avatar 2, ela está lá dormindo. E por que eu não revivi ela? Na minha cabeça não fazia sentido. Na história que eu queria viver na minha DR não fazia sentido. Não porque eu não gosto dela, eu amo ela, tá? Eu nunca conheci ela, mas eu vi os filmes e eu amo ela. Enfim, mas não fazia sentido na minha DR, não ia fazer sentido, e eu preferi deixar do jeito que tá no filme Avatar 2. Maria Kazer perguntou, como é a sensação de se conectar com um Ilu? E não só ela, como outras pessoas também perguntaram em geral, como é se conectar, ter a conexão, a Tsahaylo, né? Gente, é indescritível. Ao mesmo tempo que é assustador, é muito incrível, porque você vai estar se conectando com outro nave ou com outro animal, e a partir do momento em que vocês fazem a conexão, você passa a sentir a alma dele. Então é lindo e ao mesmo tempo é assustador. E juntando também essa pergunta, eu já vou trazer a da Tail Astar, acho que é isso o nome dela. Amiga, como funciona a conexão, tipo, com outros naves? É muito estranho? Como é? Vou juntar essas duas perguntas. É estranho, eu não vou mentir que não é, porque independente se você já fez isso 1000 vezes, uma só, 10, não importa. Vai ser estranho do início ao fim. Você passa a sentir o que esse animal ou esse nave tá sentindo. Então, quando você faz a conexão, logo de cara, o que eu senti, minha experiência? Arrepio. O corpo esquentou muito. A pupila dilata, a gente consegue ver a pupila um do outro dilatando. Você sente, assim, uma energia mais forte no seu corpo. E a partir daquele momento, você é ele. Você e ele, você e esse animal, você e esse nave, são a mesma pessoa, a mesma coisa. Vocês sentem a mesma coisa, vocês enxergam o mundo do mesmo jeito. Às vezes você sente
sente até o batimento do coração desse nave, desse animal. É incrível, é incrível. Amy Simmer perguntou, tem algo que estranhou na primeira vez? Tem. A primeira coisa que me estranhou, por mais que eu já tenha feito várias vezes, como eu disse pra vocês, foi a conexão, tá? E eu fiz a minha conexão pela primeira vez, assim, pela primeira vez com um Ilu. Graças a Deus, né? Gente, por mais que eu já estivesse acostumada, foi como se, tipo, eu tivesse esquecido que eu já tinha feito a conexão com o Ilu. Então, foi uma sensação... Opa! O que é isso? E aí tudo voltou ao normal. Depois dessa primeira vez, tudo voltou ao normal. Eu só senti esse incômodo, essa estranheza na primeira vez. Na primeira vez. E claro, a conexão com o nave, né? Eu só fiz uma vez. E com relação a isso, eu já vou fazer uma ponte pra essa pergunta da Amanda Mabr. Mori, você tem algum SEO em Pandora? Algum palpite de quem seja? Sim, eu tenho um SEO em Pandora e ele é o Neteia. Maravilhoso, tá? Gente, que homem gentleman. Ele é um educado, um cavalheiro, nunca vi. É sério, de todas as DRs que eu já fui, ele e o Aidan, depois eu falo mais sobre o Aidan, tá em primeiro lugar de mais educado, mais cavalheiro, mais gentil, mais tudo. Ele é maravilhoso, gente. Beijo, amor! Eu acho incrível que eu faço vídeos respondendo perguntas sobre a minha DR de Pandora, e sobre Pandora, no caso, também, né? Mas eu não introduzi vocês nem aqui no YouTube, nem no meu Instagram, nem no TikTok. A minha DR, não introduzi vocês ainda. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, calma. Eu juro. Lara Almeida SR perguntou, como é sua relação com sua família? Com relação ao meu pai, minha mãe e meus irmãos. Eu sou filha do Tonowari e da Ronald, irmã do Aonung e da Tsireia. Na minha DR, a Ronald não engravidou e não teve nenhum neném, porque não achei necessário. 3 já tá de bom tamanho. Gente, nós somos uma família muito unida, mas pelo fato da gente ser filha da Ronald, por nós sermos filhos da Ronald, que é a Matsuhiko e do Tonowari, a gente vive em 2 lados, vão exigir muito da gente. Então, em muitos momentos, a nossa família é unida como uma família mesmo, como pai, mãe, irmãos, filhos, enfim. Mas também existem muitos momentos em que nós somos uma família muito técnica, onde os nossos pais meio que deixam de lado a parte mais família, mais maternal, paternal da coisa, e vão mais como professores, como líderes mesmo de um clã, de um povo que precisa da gente. E a gente entende isso, a gente nunca levou pro coração, nunca foi algo que, uau, machuca, porque existem momentos que eles não querem agir como nossos pais, assim como nossos líderes. A gente entende, porque sendo filhos da Ronald, que é uma Matsuhiko, sendo filho do tá foda hoje, hein? Ronald e Tonowari têm um cargo, exercem um cargo muito grande no nosso clã e a gente entende isso. E nós, sendo filhos deles, sabemos que também vamos exercer um papel muito maior que qualquer outra criança da vila. Então, a gente sabe que qualquer problema, qualquer ajuda que a nossa comunidade, que o nosso povo precisar, eles vão recorrer a gente. Então, por mais que a gente viva muito, às vezes, sob pressão com os nossos pais, a gente sabe que é necessário e que é pro nosso bem e pro bem do nosso povo. Mas a gente é muito unido. Eu sou mais próxima do Aonung do que da Tsireia. A Tsireia é muito carismática, a gente tá sempre junto. Ela me ouve fofocar, ela me ouve desabafar, ela é muito boa ouvinte. Ela é uma super psicóloga também. Mas o Aonung é muito engraçado. A gente tá sempre brigando. Eu acho que é por isso que a gente é muito próximo, porque a gente é muito parecido. Então a gente não consegue ficar muito tempo juntos sem discutir, justamente porque a gente é muito parecido. E a gente se dá muito bem. Eu sou mais velha do que ele, mas ele parece o irmão mais velho, porque ele cuida muito de mim. E eu amo muito ele, gente. Se eu começar a falar muito dele, eu vou começar a chorar, porque eu sinto muita falta dele aqui na minha CR, tá? Minha mãe é do jeito que vocês estão vendo no filme, aquela cara de cu quase sempre, mas ela é muito querida, ela sempre tá disposta a nos ajudar, ela sempre tá presente, ela não é uma mãe distante. E o Tonowari é muito engraçado. Ele é muito engraçado. Ele tá sempre fazendo piada. Perto da nossa família, só nós, ele tá sempre fazendo piada. Ele é maravilhoso, gente. Eu amo a minha família. Lara Almeida Lara Almeida SR também perguntou por que ainda não foi visitar a vila do Jake. Simplesmente porque eu não quis. Assim, eles vieram na primeira vez que eu fui pra essa DR, eles estavam chegando do clã deles. Aconteceu muita coisa, não vou dizer que passou um tempo muito curto, mas foi curto pra família do Jake, pra que eles tivessem meio que essa necessidade de visitar a família deles lá na Vila Machikai. E com certeza, se eles forem, quando eles forem, eu vou estar indo junto, tá? Até porque a gente já é família agora, mas isso é assunto para outro vídeo. Mas eu simplesmente também não tive vontade, assim, porque pra eu ir, eles têm que ir. Eu não vou falar, vamos visitar a família de vocês. E é uma viagem muito longa pra ir de Ikran, da vila dos Metkayina até a vila dos Omaticaya, é quase 8 horas, se não um pouquinho mais. E a gente tem que fazer parada, então assim, é cansativo, é uma viagem longa. E pra ir assim, sozinho assim, na louca, é complicado, entendeu? Então eu espero que os Sullys me convidem pra ir com eles,
pra eu visitar, e quando eu for eu vou trazer relatos pra vocês. Sanmanrad perguntou: quais foram os animais, plantas de lá que você mais gostou ou te chocou? Planta mesmo, todas são lindas e todas, sempre que eu vejo, não importa quantas vezes eu já tenha visto, sempre me fascinam, porque são lindas. Todas com bioluminescência, a maioria que ficou embaixo d'água, no caso, né? Lindas, lindas, lindas. A maioria que a gente tem lá no nosso clã, na nossa vila, as mais bonitas são as que ficam embaixo d'água, porque tem bioluminescência, na minha opinião. Então, englobo todas de planta. E de animal, tem muitos. Os peixes são todos muito diferentes, porque alguns têm aquele olho de ovelha e outros têm olho de gente, então é meio assustador. Todos têm um formato muito esquisito, mas eu acho que o que mais me chocou, eu acho muito bonito aquele animal que parece meio que uma raia, uma manta, que no filme a gente pode ver, eu não sei se eles falam o nome, mas a gente chama lá na minha DR de Sea Breather. E, gente, é lindo. O bicho lindo. Ele é semi-transparente, também tem bioluminescência. A maioria dos animais e das plantas lá tem bioluminescência, né? Então não é novidade. E a gente usa ele quando a gente se conecta pra ficar mais tempo embaixo d'água. Ele atua meio que como se fosse um guia de oxigênio. A partir do momento que você se conecta com esse animal, você fica mais tempo embaixo d'água. E ele, gente, esse animal é absurdo de lindo. Justamente porque ele é semi-transparente, bioluminescente, embaixo da água de Pandora, que tem bioluminescência, gente, é lindo demais. É muito bonito. Os tulkuns também já me chocaram, né, obviamente, porque eles são absurdamente grandes. E, gente, eu vou ser sincera aqui, tá? Eu vou ser bem sincera. Por mais que eu já tivesse visto um lá na minha DR, quando eu vi pela primeira vez os tulkuns, quando a gente teve um encontro, eu levei um susto. Porque eles têm um olho, o olho deles é do tamanho da minha cabeça. Vocês têm uma noção, tá? Então, ver um bicho daquele tamanho pela primeira vez embaixo da água, com aquela luz, aquela luminosidade, assim, padrão água, imagina quem tem talassofobia, então... Mas eu já tava acostumada, então assim, foi uma sensação estranha, não foi medo, foi uma sensação muito, muito estranha. Talvez porque, ao mesmo tempo, quando eles chegam, a gente fica muito feliz, porque eles são primos, eles fazem parte da nossa família. Na verdade, não são primos, eles são anciãos. Eu levava bronca quando eu falava. Enfim, eles são animais que a gente não vê sempre, eles são muito, muito sagrados, né? Então, quando eles aparecem, é sempre uma alegria, sempre um frio na barriga. Todo mundo sente a mesma coisa, todo mundo fica muito feliz quando eles chegam. Então, eu posso considerar que também foi isso. Não foi só um arrepio, porque eles são absurdamente enormes. João LCX perguntou: já explorou áreas que vão além do que é mostrado nos filmes? Já, mas ao mesmo tempo não. Por quê? Os Na'vi, independente de qual clã eles sejam, têm muito conforto nos lugares onde eles moram. Por quê? Eles vivem com muito respeito com relação à natureza, eles vivem em paz com a natureza, então tudo que eles precisam, eles têm. E eles não sentem, pelo menos na minha ideia, eles não sentem essa necessidade de ficar indo de um lugar para o outro. Então, esse negócio de, vamos descobrir novas áreas, não é necessário, considerando que eles têm tudo ao redor deles e que Eywa tá sempre à disposição para ajudar eles no que eles precisam. Pelo menos isso é da minha DR, tá? É o que eu vejo na minha DR. Mas sim, eu já explorei alguns lugares que não aparecem no filme, mas são lugares como trincheiras, algumas lagoas, mas que submersas, assim, sabe, embaixo d'água. Tem lagoa embaixo d'água, não sei explicar, mas acho que deu pra entender. E são lugares, assim, que não são muito diferentes do que é mostrado no filme. São lugares que a gente consegue explorar estando perto da nossa vila. Eu pretendo explorar mais lugares ainda, e quando eu fizer isso, eu vou falar tudo pra vocês. Eu vou relatar tudo, fofocar tanto aqui, quanto no Instagram, quanto no TikTok, vocês podem ter certeza. Mas por enquanto, gente, os lugares que eu fui não tem muita graça pra contar. São tipo, água. O que tinha lá? Água, algumas plantas diferentes, uma areia legal. É isso, não teve muita coisa. Mas o visual em qualquer lugar é insano. E eu não contei pra vocês ainda, obviamente, porque eu não introduzi vocês na minha DR, mas eu tenho um icrã, por mais que eu seja uma medicaína, eu tenho um icrã. Eu vou contar a história depois pra vocês, tá? E às vezes a gente sai, mas não é pra muito longe. Eu nunca voei com ela por mais de, sei lá, 30, 40 minutos. Então, são lugares próximos ali. E os lugares próximos ali são as vilas, que são praticamente a mesma coisa que a nossa, só aqui com outros Na'vi. Ou água, muita água. Eu já vi alguns bichos diferentes, mas nada demais, sabe? Meio que de cima, assim. Mas eu vou
Eu vou pra lugares diferentes, ainda vou fazer isso, tá? Eu não sei se é mostrado no filme, mas nós temos viajantes. Alguns clãs têm seus viajantes. Tem naves que saem pra missões, expedições, pra procurar coisas diferentes, enfim. Tem aqui pra explorar Pandora. E uma delas é minha prima, a prima e o marido dela. E eles foram e não voltaram ainda, tá? Eu não cheguei a ver ela pessoalmente, mas eu sei que eu tenho uma prima que foi. E eu acho muito legal. Mas são algumas pessoas específicas. E essas pessoas, elas são consideradas... Elas não têm meio que um lar, tá? Porque elas nunca estão no clã, elas estão sempre viajando, então elas moram em vários lugares. E elas são reconhecidas, elas são conhecidas, na verdade, por toda Pandora. Na verdade, é a maior parte de Pandora. Porque elas passam por tudo. Então o pessoal já conhece elas. Se precisarem dar um abrigo ou alimento, não vão ficar com receio de ser uma pessoa de fora, ou uma pessoa que é o mal, independente do que seja. Kitson perguntou: dá medo de ficar naquelas ilhas suspensas? Eu não sei se você se refere às Ilhas Himalaia, mas eu nunca fui lá. Mas eu sei por fontes, as fontes me contaram que é muito maneiro. E por eles serem naves, não dá medo. Eles acham incrível. Às vezes dá um frio na barriga, porque se você cai, você morre, né? Mas eles gostam muito, eles acham incrível. E não são bem as Ilhas Aleluia, na verdade, que eu sei, pelo que me contaram. Fontes! As fontes estão me contando e eu estou passando pra vocês essa informação, tá? Tem algumas que não tem como você chegar até lá sem um ecrã. E eles são crianças, né? Eles são filhos do Jake e da Neytiri, então eles não têm muito acesso, assim, permitido. Eles não são muito liberais, né, com os filhos. Então eles não têm como ir pra todas as montanhas Aleluia que eles querem. Mas as mais próximas... Nossa, minha cadeira está... As mais próximas, as que eles já conhecem, eles vão sempre com mais frequência. E sozinhos, né? As merdas eles fazem sozinhos. Eles dizem que é muito legal. Que dá um friozinho na barriga, porque é alto, né? Mas... é isso, é essa experiência que me passaram. E esse foi o primeiro vídeo do canal. Eu ainda vou trazer mais vídeos falando sobre Pandora, introduzindo as minhas DRs. Eu vou introduzir todas, podem ficar tranquilos. Eu vou trazer mais vídeos daqui pra frente. Provavelmente não vai ser com muita frequência, porque pra gravar vídeo no YouTube eu preciso de tempo, espaço no celular, no armazenamento, e editar. E tudo isso leva muito tempo. Então, provavelmente um vídeo por mês vai estar saindo. Eu não posso prometer, eu ia prometer, mas eu não tenho como prometer. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí pra vocês não perderem nada, tá? E é isso. Tchau! Quase que eu esqueci a Kátia dando tchau. Tchau da Kátia.